ministrar essa noite, ela tem por título Hostes da Maldade. No decorrer desta mensagem, nós iremos falar sobre mentiras, enganos, trevas, maldades, e vamos falar sobre os governadores das trevas. Aumenta aí, isso. E também nós vamos falar da nossa posição como ministros da nova aliança diante de tudo isso e do que diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso que temos por tema, nós já lemos aqui essa noite e vamos reler novamente para a nossa apreciação, para examinar as Escrituras, o Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Vamos ler. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, a má interpretação desse verso tem envolvido muitos irmãos a um erro e situações tão absurdas que hoje, através deste estudo, nós iremos trazer luz e entendimento, livrando-te do engano religioso imposto por esse sistema caótico que tem adoecido a mente da sociedade. Marque bem esta expressão utilizada pelo apóstolo Paulo neste versículo aqui. A expressão de Paulo é hostes espirituais da maldade, mas tem uma expressão que se destaca neste verso. A expressão deste século. Veja, deste século. Esta é a expressão que Paulo usa contra os príncipes das trevas deste século. Veja, antes de falarmos um pouco mais acerca deste versículo de Efésios capítulo 6, eu queria trazer também outro texto que está em Hebreus, no capítulo 9, verso 26, para que a gente entenda a consumação dos séculos. E nós também já falamos aqui sobre a consumação dos séculos. E como Paulo fala sobre o príncipe das trevas deste século, eu gostaria de ler aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Veja, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha, quando Cristo morre na cruz do Calvário, entra em vigor algumas regras e decretos que jamais poderão ser violados, jamais. E nós estamos tocando sobre este ponto, porque o que mais tem são pessoas que se dizem estar na graça e violando os decretos do novo pacto.
Uma dessas regras é que após a sua ressurreição começa-se o novo século. Diga comigo, o novo século. Então, outro verso que corrobora esta nova era está escrito na mesma carta direcionada aos Hebreus. Paulo está falando sobre esta era, sobre este novo século, em Hebreus 6 e 5. Vamos ler. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Paulo está falando sobre este século vindouro, porque um foi consumado e o outro chegou. Paulo, na carta aos Efésios, está falando aqui de um grupo de pessoas que estão há muitos anos depois da cruz, porém a mente deles ainda funcionava com o século passado. Estavam empancados no tempo e não transpassaram. E aqui Paulo começa a instruir a igreja. Um cristão do novo pacto está chamado a viver depois da cruz, e não antes. Este tem que estar apto para dividir essas duas etapas. Paulo alertando a igreja antes da cruz e depois da cruz. O apóstolo então tem por objetivo explicar-lhes a luta, que não era contra a família. Essa luta não era contra pessoas, não era com armas físicas, não era dando soco em alguém, mas era uma luta contra hostes espirituais da maldade. E eu falei um pouco sobre hostes quando ministrei o tema principados e potestades. Nós sabemos que existe hostes luz e hostes trevas. No tema principado e potestade, nós mostramos que Deus chamou o povo dele no Egito de hostes, e eram hostes da luz, no caso ali. Mas o que vem a ser uma hoste espiritual da maldade? Porque é sobre este assunto que Paulo está instruindo a igreja aqui. Uma vez que o diabo foi destruído, toda a maldade satânica destruída na cruz, derrotada, conforme está escrito em Hebreus 2:14, onde estaria estas hostes que o Evangelho está citando aqui? Então, nós devemos se recordar o verso, pois este informa uma coisa muito preciosa. O verso 6 de Efésios: as hostes espirituais estão em lugares espirituais, estão em lugares celestiais. Olha, Paulo disse: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, se formos até a carta de Colossenses, lá nós vamos ver uma evidência de quando Cristo se entrega na cruz do Calvário. Ali Deus, por meio deste sacrifício, fez algo tremendo. Ele reconciliou o céu e a terra, e ambos se uniram. É por isso que quando Cristo morreu na cruz, houve um estrondo, houve um abalo, porque o céu e a terra se uniu. E isto não é fisicamente. Repare que nós temos hoje a mente de Cristo,
Estamos sentados com Ele nos lugares celestiais e nem saímos da terra. Mas o céu veio até nós porque se uniu. E a prova é tão grande que o próprio Deus habita hoje dentro de nós, porque Ele uniu. Veja o que diz Colossenses Paulo na carta aos Colossos, no capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Os céus e a terra estavam brigados, separados. Por isso que não havia união. Mas quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos liberdade para entrar no lugar santo, falar com o próprio Deus. Por isso não precisamos estar ouvindo falsos profetas, falsas profecias, porque o próprio Deus está dentro de nós. O céu e a terra se reconciliou, e hoje os dons não faz mais essa função, porque o dono dos dons já habita dentro de cada um de nós. Reconciliou. Reconciliar significa unificar. Ele uniu aquilo que um dia foi separado. Logo nós encontraremos os céus unidos, juntos. Porém a Bíblia nos relata que este se constitui em três partes. Este se divide em três partes. O primeiro céu é este plano onde hoje nós estamos habitando. O segundo céu é o firmamento. E o terceiro céu é o paraíso, aonde está Deus com os seus anjos. Lá é o terceiro plano. Paulo nos fala da atuação destas hostes aqui no primeiro céu. E aonde é o primeiro céu? A terra. Cristo uniu, o céu está aqui, e neste céu aonde nós estamos, existe uma atuação destas hostes espirituais da maldade. São espíritos enganadores. E não são seres de outras dimensões, são carnais e físicos, e você vê eles todos os dias. Então, o detalhe mais importante desta revelação é que para se fazer maldade é necessário ter um corpo. É necessário ter um corpo para ter atuação neste planeta. A maldade só se faz quando se está na carne. Não há maldade no espírito. Não há maldade no espírito. A maldade só se faz quando se está no corpo de carne. Então, hostes espirituais. Observe que o espírito na Bíblia aqui está com letra minúscula, que é uma representação e um significado de um comportamento, de uma atitude humana, porque o espírito aqui fala do espírito humano, o espírito do homem. São autoridades capacitadas de um ensino que produzem maldade e engano aos olhos humanos. São líderes corruptos de entendimento que ministram as palavras para o seu bel prazer. Hostes espirituais da maldade. Agora mesmo tem muitas hostes por aí em cima de púlpitos e altares ministrando maldade, engano. E alguém diz: mas rapaz, fulano é tão bonzinho. Amado,
como essa pessoa pode ser boa? Se ela oculta uma verdade que vai te beneficiar. Como uma pessoa pode ser boa se ela não deixa você descobrir uma verdade que vai te libertar, que vai te curar, que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz, que vai libertar as tuas famílias? Então, aqui mostra que são autoridades capacitadas que produzem este ensino de manipulação. Então vamos dar seguimento a este entendimento do Evangelho. Vamos definir essa noite também o que vem ser trevas. Trevas nada mais é do que a falta de conhecimento. Então, quando falamos que alguém está em trevas, é por causa da sua ignorância, da ausência do conhecimento. Então, quando diz hostes espirituais da maldade, das trevas, são pessoas dotadas de um certo nível de conhecimento, que se aproveitam da inocência das pessoas, da falta de informação e de conhecimento, e por isso há trevas ali. A ausência do conhecimento que liberta, não está presente a verdade, por isso não há liberdade, porque só há liberdade aonde há verdade. Aonde se prega mentira, pode ter certeza que tem escravidão, tem manipulação. Quando se está em trevas, falta luz, falta claridade, esclarecimento. A luz aqui representa o conhecimento do Evangelho do Novo Pacto. A luz aqui representa o esclarecimento, né, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, o apóstolo Paulo jamais se equivocou ou se contradisse em seus escritos quando recebeu estas revelações. Paulo nunca se enganou. Este verso 6, capítulo 6, verso 12, não pode de maneira alguma servir de base para sustentar a existência do diabo, como faz o sistema religioso. O diabo não poderia estar vivo nesse texto, uma vez que Cristo destruiu o diabo na cruz, conforme está escrito em Hebreus, capítulo de número 2, verso 14. E visto como os filhos participam comum de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então o mesmo também foi despojado, e sobre esta manifestação Cristo triunfou sobre ele e expôs todo o principado e potestade ali presente. Paulo diz em Colossenses 2:15, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. Ele triunfou. Quando alguém se põe a sã doutrina, da mage, a entender este conhecimento, não vai haver temores na sua mente. Quando você se coloca diante desta palavra, não vai ter trevas, porque a luz vai trazer este conhecimento. Agora, nessas trevas e nestas hostes espirituais de maldade,
foi que o apóstolo Paulo teve esse zelo com a igreja, porque foi daqui, destas hostes espirituais da maldade, que começou a surgir todo tipo de sofisma, todo tipo de engodo, todo tipo de religião espiritual, chamada igrejas espirituais, movimentos pentecostais, não pentecostais, todo tipo de bruxaria e feitiçaria religiosa surgiu através destes homens corrompidos pelo seu entendimento, estas hostes malignas, que faz com que as igrejas hoje vivam semelhantemente a centro de macumbaria e feitiçaria. Você vê hoje nas redes sociais crente rodando, rodopiando, falando línguas desconhecidas do evangelho, e essas bruxarias religiosas foram combatidas pelo apóstolo Paulo. Todo tipo de feitiçaria, denomine-as como queira, foram levantadas por conta do desconhecimento que tiveram da verdade do evangelho. Louvado seja Deus para sempre. E alguém diz que ainda é o Espírito Santo. Portanto, quando falamos de religião, e nós não estamos isentando nenhuma delas, nenhuma, porque a religião ela é criada pelo homem, o evangelho é um plano divino. Vamos à carta aos Romanos para nos situarmos onde tudo isso ecoou, começou, para que esta mentira se proliferasse e chegasse até os dias de hoje. O apóstolo Paulo, quando chega em Roma, no capítulo 8 de Romanos, versículo 7, ele diz: escute, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Preste atenção no que você vai ouvir esta noite. Ouça com muito cuidado. Toda e qualquer religião neste planeta só trabalha com a carne. Sim ou não? Através de sacrifício, de jejum, de promessa. Agora há pouco vai viajar um monte de rumeiro, fazer suas penitências, suas promessas, seus sacrifícios. Alguns aproveitam o embalo da viagem para fazer turismo. E isso é uma das religiões. Toda e qualquer chamada religião trabalha com a carne. E o verso que eu li diz bem claro que com esta matéria carnal jamais poderemos agradar a Deus, jamais. Então, quando você chega numa igreja que ela começa a te ensinar a servir a Deus com a carne, através de penitência, de sacrifícios e horas de joelho, sacrificando a carne como se Deus fosse te ouvir por causa do sacrifício. Amado, em nossa carne na nossa carne habita toda sorte de engano, toda sorte de engano. Então nela todos os desígnios enganosos estão focalizados, todos. Aproveitando-se então deste desconhecimento, criaram toda sorte de mandinga. E é com isso que a religião sobrevive,
com a carne, porque as pessoas trabalham tanto para buscar a perfeição e nunca alcança, e vai dependendo da religião, dependendo do pastor, dependendo da oração do pastor, dependendo da unção do pastor, do óleo do pastor, da reunião de libertação, da reunião de cura, da oração do milagre, e vai dependendo dessas coisas. Por quê? Porque ela ensina o tempo inteiro você trabalhar com a carne, te enganando. São hostes espirituais da maldade. É por isso que muitas vezes a minha esposa fica agoniada, porque eu não alivio para ministros do evangelho que não pregam o evangelho. Crentes e líderes de igrejas que não pregam a verdade e andam mentindo nos altares, não tem alívio comigo. Na hora que a gente se encontra, a madeira desce, o evangelho prevalece. Não temos tempo para brincar. O mundo tem que saber que nós não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui para levar as verdades do evangelho. Doem quem doer. A verdade liberta. O poder está na palavra. Seja